O capítulo 22 de 2 Crônicas conta as histórias do rei Acasias de Judá e parte da história da rainha Atália, que se estende até o capítulo 23. Acasias, chamado Jeoacás em 2 Crônicas 21:17, era o filho mais novo de Jeorão, o qual, juntamente com sua mãe, escapou ao massacre da família real por parte de filisteus e árabes hostis. Essa matança foi um golpe de Jeová contra a família real por causa dos pecados agravados de Jeorão e da apostasia geral, conforme deixa claro o capítulo 21. Paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o Leitura Bíblica Diária da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Eu sou o pastor Juarez Bonfim, estou à frente dos trabalhos da Igreja de Valparaíso de Goiás, situada na quadra 14/16, área especial, etapa D. Quero expressar os meus sinceros agradecimentos à nossa pastora presidente, Loide Ramos, pela oportunidade de participar deste importante projeto idealizado pelo pastor Gedeon Júnior. Estou de volta para comentar o capítulo 22 de 2 Crônicas. Nossa fonte informativa é o comentário bíblico de Chaplin. Acompanhe a leitura. 2 Crônicas 22, versículo 1. E os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atália, filha de Onri. Também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, à peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade. E os sírios feriram a Jorão. Ele voltou para curar-se em Jezreel, das feridas que lhe fizeram em Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Acasias era filho de Jeorão e Atália, a qual, por sua vez, era filha de Acabe e Jezabel. Conseguiu governar por apenas 1 ano, antes de ter sido assassinado por Jeú, o vingador enviado por Jeová. Em vista disso, Atália, sua mãe, assassinou toda a família real e apossou-se pessoalmente do trono. Os atos horrendos de Acabe e Jezabel, rei e rainha de Israel, serviram como exemplos para os grandes pecadores Jeorão e Acasias. Acasias foi o 6º rei de Judá da linha davídica e governou horrivelmente. Era sobrinho de Acasias, o 8º rei de Israel, que tinha o mesmo nome. O autor dos livros de Reis atribui a Acasias a idade de 22 anos quando começou a reinar, e reinou por somente 1 ano, 841 a.C. O cronista diz 42 anos, mas sem dúvida esse é um número errado do autor original ou de algum escriba subsequente. Segundo Reis 8:26 fornece o número correto. Como é óbvio, considerando que seu pai Jeorão morreu com apenas 40 anos, as versões siríaca e árabe e a Septuaginta simplesmente seguem os livros de Reis e dão 22 anos. O cronista enfatizou como Acasias seguiu os maus conselhos dos líderes apóstatas de Israel e uniu-se a eles na aliança, conforme Salmo 1, versículo 1.
que pode ser uma alusão a esse fato. O rei cometeu o erro de tornar-se sócio na política corrupta de seu aliado israelita. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas 22, versículo 7. Foi, pois, da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, visitou Jorão, porque chegando ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou a Acasias, porque ele se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram, e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E já não tinha a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Jeová nomeou Jeú como o próximo rei de Israel, conforme 2 Reis 9, de 1 a 13. Mas uma grande tarefa de limpeza precisava ser feita primeiramente. Acasias aliou forças com Jorão, 2 Reis 9, 21. E isso seria fatal para ambos. Laços de parentesco, sem dúvida, ajudaram a fomentar a situação. Jorão era irmão de Atália e, por conseguinte, tio de Acasias. Jorão tinha 70 irmãos. Além disso, havia outros parentes, cortesãos e sacerdotes. Havia 42 príncipes de Judá, além de filhos e parentes. Jeú deu fim a todos eles. 2 Reis 10, versículo 1. Depois que matou Jorão, ele perseguiu a Acasias, que tinha fugido para Samaria, cerca de 36 quilômetros ao sul, e o trouxe de volta para Jezreel. O cronista parece deixar entendido que Acasias morreu em Samaria, segundo Crônicas 22, 9. Enquanto o autor de Reis escreveu que ele morreu em Megido, segundo Reis 9, 27. Talvez as duas narrativas sejam complementares. É provável que Elicote esteja correto ao explicar que as duas narrativas vieram de tradições separadas que tinham certos detalhes contraditórios. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas 22, versículo 10. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. E esteve com ele 6 anos escondidos na casa de Deus, e Atália reinou sobre a terra. O trono de Judá foi deixado vazio pelo fato de Jeú ter matado Acasias, ao acaso. Atália, a perversa mãe de Acasias, aproveitou-se da oportunidade para ascender ao trono de Judá. A maioria dos príncipes e nobres de Judá tinha sido morta juntamente com o rei. Atália massacrou os membros restantes da família real, pelo menos tantos quanto pôde encontrar. Jeozabeate, filha do rei e esposa do sumo sacerdote Joiada, conseguiu ocultar e proteger o pequeno Joás, filho de Acasias, durante 6 anos. O governo de Atalia prolongou-se pelos anos de 841 a 835 a.C. Acompanhe a leitura, segundo Crônicas 23, versículo 1. Porém, no 7º ano de Joiada, se animou
E tomou consigo em aliança os chefes de Sem, a Azarias, filho de Jeroão, a Ismael, filho de Joanã, a Azarias, filho de Obed, a Maacéias, filho de Adaías, e a Elifazate, filho de Zicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e o chefe dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que o reino será do filho, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isto é o que haveis de fazer: uma terça parte de vós, ou seja, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão guarda das portas. E uma terça parte estará na casa do rei, e outra terça parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entra na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo fará a guarda diante do Senhor. E os levitas cercarão o rei de todos os lados, cada um com as suas armas na mão. E qualquer que entrar na casa será morto. Porém vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme a tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um de seus homens, tanto os que entravam no sábado, como os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu aos capitães de Sem as lanças, os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E disposto todo o povo, a cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, do lado do altar e da casa em redor do rei. O cronista dá nomes aos conspiradores, mas os livros de reis os ignoram. No entanto, os livros de reis dizem os capitães dos cens, dos cários, da guarda pessoal, ou seja, os mensageiros reais, ao passo que o cronista não os menciona. Os dois autores, ao que tudo indica, usaram fontes informativas separadas, mas bastante semelhantes. No ano 835 a.C., Joiada, o sacerdote, conforme segundo Crônicas 22:11, tomou suas providências para restaurar a família davídica ao trono, especialmente Joás. Ele arquitetou um plano com a ajuda de 5 oficiais do exército para reunir os levitas e líderes de Judá em Jerusalém, e os persuadiu a apoiar o jovem rei em uma cerimônia formal de pacto. Eudine H. Merrill. Os versos 2 e 3 são adições feitas pelo cronista à história. O trecho paralelo não se refere à parte que os levitas desempenharam no plano. A presença deles emprestava autoridade espiritual à conspiração. Era preciso mais que militares e homens violentos que estivessem dispostos a dar andamento ao plano. Outros colaboradores seriam necessários, de maneira que os cabeças dos clãs de Israel também foram chamados para aliar-se à conspiração. Foi assim que, visando a restauração da dinastia davídica, a Assembleia firmou uma espécie de pacto que envolvia planos de revolta e matança, segundo Reis 11:4. O candidato ao trono estava presente no grupo. Era Joás, um descendente direto de Davi, e assim sendo qualificado para a tarefa de ser o rei. Jeová tinha prometido a continuação do trono davídico, e o que estava para ser feito concordava com essa promessa e provisão. Ver o oráculo
entregue pelo profeta Natã com essa mensagem, segundo Samuel, capítulo 7, de 4 a 17. O cronista adicionou as palavras, uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas. Mas o livro de Reis oferece a guarda geral, como também envolvida na operação, segundo Reis 11, de 4 a 12. Em vez dos levitas, dificilmente essa declaração pode se harmonizar com o livro de Reis, Elicote. Os dois autores obtiveram seus materiais de fontes separadas que continham diferenças quanto aos detalhes, ou então, conforme pensam alguns eruditos, o cronista alterou a narrativa para incluir os levitas, a fim de emprestar autoridade espiritual à operação. Os líderes leigos foram estacionados nos átrios do templo, visto que somente sacerdotes e levitas que estavam trabalhando eram autorizados a entrar no templo. Outros tinham de permanecer fora para a proteção do rei. Eugene H. Merrill. O cronista substitui as tropas de elite, os centuriões da guarda real, pelos levitas. Segundo Reis 11, 7 e 8, a narrativa aqui é uma espécie de narrativa sacerdotal, que enfatiza a parte desempenhada pelas autoridades espirituais. Mas a narrativa do que aconteceu deixou algumas pequenas discrepâncias, que envolvem os detalhes. Os críticos pensam que o cronista criou propositadamente as diferenças para injetar alguma autoridade espiritual na operação, que se fez ausente na narrativa do livro dos reis. O sumo sacerdote não despediu os turnos dos sacerdotes, de modo que eles continuassem à disposição para as atividades, assim Joás pudesse chegar ao trono. Agora o cronista fala sobre os capitões, os centuriões, mostrando que a função deles desempenharam na operação. Os livros de reis tinham falado sobre eles sem mencionar a função desempenhada pelos levitas. O cronista adicionou o nome Joiada e menciona os pequenos escudos, ignorado no livro dos reis, segundo Reis 11:10. O versículo 10 é essencialmente idêntico a segundo Reis 11:11, mas o cronista usa a palavra povo, falando sobre os que participaram diretamente da conspiração, os levitas, os soldados, etc. O povo armado que deveria circuncidar o rei ao redor, cada homem com suas armas na mão. Versículo 7, comentário de Elicote. Acompanhe a leitura. Segundo Crônicas 23:11. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa. Deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo-o, pois, Atalha, a voz do povo, que concorria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os príncipes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos musicais e dirigiam o cantar de louvores. Então Atalha rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá a espada. Porque dissera o sacerdote: não a mateis na casa do Senhor. E lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada da porta dos cavalos, à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para que fossem o povo do Senhor. O cronista mencionou Joiada e seus filhos como os que ungiram o rei, o que os livros de 2 Reis 11,
versículo 12, omitem, usando apenas um vago eles. O cronista ansiava que soubéssemos que a unção havia sido feita pelas autoridades apropriadas, em consonância com a legislação mosaica. Em tristeza por causa de sua perda, Atália rasgou as suas próprias vestes, que também foi algo feito segundo o costume, segundo Gênesis 37, 29, Josué 7, 6 e Jó 1, 20. A aliança também foi firmada entre o rei e o povo. Eles concordaram em reverter a iniquidade de Atália e restaurar a ordem em consonância com a legislação mosaica. O livro de Reis adiciona esse aspecto da aliança que o cronista omitiu. Obrigado pela companhia. Deus abençoe sempre.